Bom, eu vim aqui compartilhar uma coisa com vocês que eu venho fazendo e pesquisando recentemente e que me fez pela primeira vez ter o ímpeto de usar essa plataforma como um espaço para me comunicar e para mostrar o trabalho que eu faço. Eu ando completamente obcecado por essas ferramentas de inteligência artificial que geram imagens, né? As mais famosas delas são o DALL-E, do Google, e a Midjourney, que você usa pelo Discord. Tem algumas que são, enfim, aplicativos que você usa no seu celular, tem outras que são códigos que você só consegue acessar como código mesmo, ou com uma interface de usuário bastante precária. E é um desses que eu estou usando, que é o Stable Diffusion, que é um dos que é de graça, e que tem uma série de extensões, né, que você pode usar para gerar, enfim, modelos do seu próprio rosto, animações, uma série de coisas. Então, como a gente está falando de uma tecnologia muito nova, né, eu sempre me interesso em tentar trazer alguma coisa um pouco mais antiga para que a gente possa usar essas tecnologias atuais para conseguir olhar para o que a gente já viveu, para o nosso passado, né? Assim, enfim, eu já fiz muita coisa nisso, né? Óbvio, assim, até essa TVzinha aqui, que está em volta de mim aqui, eu gerei ela no Midjourney e depois eu usei o Stable Diffusion para conseguir aumentar esses lados aqui e botar ela num espaço maior, porque ela veio fechadinha assim para mim. Então essa coisa gerou essa sombra que está aqui na lateral e tudo mais, enfim. Mas o que eu vim aqui falar hoje para vocês é sobre esse trabalho que eu fiz usando o Metrópolis, do Fritz Lang, que é um filme de 1931, um filme mudo da escola expressionista, né? E eu peguei um pintor, que é o Paul Klee, que é um pintor muito expressivo do movimento expressionista também, e apliquei um prompt, que é um comando, uma linha de comando, né, sobre o arquivo, que propunha que cada frame desse arquivo fosse reinterpretado como uma pintura do Paul Klee. E basicamente isso gerou uma animação em cima do arquivo original, que é uma animação de uma pintura do Paul Klee sobre a própria base do filme Metrópolis, que já é um filme que tem um conteúdo e uma atuação expressionista por si só, né? Então você tem uma dupla camada desse movimento. Isso para mim é uma homenagem que eu faço a esse filme, é uma homenagem que eu faço ao cinema, de alguma maneira, mas também simplesmente um experimento, assim, né? Estou aqui para mostrar para vocês verem o que vocês acham desse negócio. E vamos lá, vamos dar uma olhada. Vou começando, talvez durante o filme eu vou parar para fazer alguns comentários, assim, mas nessa ferramenta eu consigo colocar uma certa quantidade de força que a imagem original ou o meu comando tem. Então, nessa escala, se eu boto em 0.5, por exemplo, né, de 1, 1 sendo a influência total da imagem original, né, ou seja, não tem nenhuma influência do meu comando, e 0 sendo a influência total do comando, nenhuma influência da minha imagem original, no meio do caminho sendo metade de cada um, né? Mas nesse caso aqui, especificamente, eu botei 0.9, ou seja, a gente tem uma influência de 10% do comando, do prompt, que é pintado por Paul Klee, e uma influência de 90% da imagem original. O meu objetivo com isso é tentar manter os contornos dos personagens e, enfim, os planos do filme mais ou menos como eles eram e trazer só a estilização. Eu depois, posteriormente, vendo isso tudo, comecei a perceber que quando eu for aplicar isso, né, em filmes que eu estou fazendo, eu vou ter que fazer isso plano a plano, porque existem planos que exigem uma influência maior do comando e planos que exigem uma influência maior da base, né? Mas vamos ver aqui que eu vou mostrar isso para vocês bem mais claramente, especificamente. Aí, esses planos para mim, assim, eles são bonitos, eles são interessantes, mas eles ainda estão muito parecidos com o conteúdo original. Diferente desse plano, por exemplo, que você já consegue ver que tem um desenho, né? Tem um traçado interessante ali que lembra já o trabalho do Paul Klee, né? Planos como esses, né? Aí ficou algum problema aí que mudou o frame rate naquele... Eu tenho que ver o que é. Confesso que não sei. Aqui eu achei muito interessante.
e surgiu esse olho, né, na cabeça dela, né? Isso é uma mulher que vai dançar aí daqui a pouco, né, com esses homens que estão assistindo. E aí nesse chapéu dela não tem esse olho, né? Mas o Stable Diffusion ele criou esse olho por algum motivo e cá o temos, né? Ficou uma imagem doideira, ficou, eu diria. Então, tem isso, tem esses artefatos que surgiram, né? Que são esses blocos de cor que se comportam de uma forma um pouco diferente, né? Do filme em si, né? Como se fosse uma coisa meio estourada. Eu acho que isso talvez seja uma questão de contraste. Então, uma coisa que eu não mencionei até agora, mas demorou 36 horas para fazer o render desses 5 minutos de filme que a gente tem aqui. 4 minutos de filme que a gente tem aqui, na verdade. Então, eu ainda teria que testar novamente com alguns parâmetros diferentes. Talvez a entrada de contraste e ver se é possível evitar esse tipo de artefato aí. Você vê que tem horas que perde a definição, né, assim, que cria planos que perdem a definição, né, como esse, e que outros que ficam com muita definição. Eu não sei exatamente por que isso, mas dá para perceber que isso tem a ver com a distância também, e talvez com o configurativo seja, né, não sei. Mas em alguns momentos fica interessante, né? Agora, por exemplo, essa mulher tá dançando, a questão volumétrica do corpo dela, para mim é muito interessante, né? E agora eles vão começar a ficar meio enlouquecidos, os caras, é isso aí, tem os olhos, tá vendo? Tem uns olhos que são bem interessantes, olha aí. E aí vão ver agora, acho que são talvez os meus planos preferidos do filme. Depois que esse cara abre esse livro aí e mostra. Essa parte tá meio, a leitura tá meio fraca, né? Tá difícil a leitura. Essa sequência é muito boa. Ela subindo e depois a galera chegando com os braços pra cima, com as mãos pra cima. Ficaram efeitos muito interessantes. Esse caveira tocando flauta tá demais, cara. E aí o pessoal chegando, esse é demais. Olha lá. E esse do ceifador também eu achei uma coisa muito incrível. Não esse em específico, o próximo que ele vai aparecer aí. Quando ele de fato mata esse, olha isso. De fato desconfigurou. Tem uma coisa que é muito interessante, muito. Parece mesmo arte expressionista, sabe? Bom, é isso. É óbvio que isso é um experimento, ainda assim, não seria uma coisa que estaria pronta para, enfim, ir para um filme, ir para um festival. Tem muitas imperfeições na imagem, mas é muito impressionante o que com muito pouco tempo de estudo dessa técnica, isso foi capaz de gerar e produzir. Eu vou continuar pesquisando e eu acho que vou continuar produzindo alguns vídeos assim,
para mostrar para vocês o que, enfim, eu estou fazendo. Mas não garanto que isso vai virar um canal e nem que vai ser uma coisa com uma constância concreta, porque tem outras coisas na vida também que tem que ser feitas. Mas é isso. Espero que vocês gostem e valeu.